Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, vamos juntos nesta segunda-feira com todas as informações aqui através do nosso Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine, Supervisão Técnica Andrevne Ferreira, Moderação Marcos Brito. As informações em nível Rio Grande do Norte, Brasil e o mundo começam a partir de agora no nosso Jornal Maricampo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meireles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 17 de março de 2025. Região Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta segunda-feira muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, com os termômetros registrando mínima de 20 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 40%. Cuiabá, no Mato Grosso, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 55%. Região Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 95 a 65%. Equador, no Rio Grande do Norte, festeja aniversário com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura oscila entre 21 e 34 graus. A umidade do ar é de 90 a 35%. Região Norte. Manaus, no Amazonas, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 95 a 55%. Belém, no Pará, fica com tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 32 graus. A umidade do ar é de 95 a 60%. Região Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro tem tempo nublado a parcialmente nublado. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 34 graus. A umidade do ar vai de 90 a 30%. O município de Indiana, em São Paulo, celebra aniversário com muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 90 a 50%.
Região Sul, Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 18 e máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 95 a 40%. Curitiba, no Paraná, apresenta muitas nuvens com chuva isolada. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95 e 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 17 de março de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. Em 16 de março de 2025, durante um ato bolsonarista na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, o pastor Silas Malafaia declarou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, é um criminoso. Malafaia organizou a manifestação em defesa da anistia para os envolvidos nos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023. Em seu discurso, afirmou: o ministro Alexandre de Moraes é um criminoso. Ele discursou ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, um dos 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República no inquérito que investiga uma suposta trama golpista no país. A manifestação ocorreu em meio à expectativa pelo julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que deliberará nos dias 25 e 26 de março sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República, referente a uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O STF já condenou 476 pessoas pelos atos de 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes, em Brasília, foram invadidas e vandalizadas. Repórter Brasil News. Uma mulher foi resgatada pela Polícia Militar após ser mantida em cárcere privado pelo marido durante aproximadamente 8 anos em Itaperuçu, região metropolitana de Curitiba, Paraná. A vítima sofria violência física e psicológica, sendo impedida de utilizar o celular sem autorização e monitorada por câmeras instaladas na residência. Ela conseguiu enviar um e-mail à casa da mulher brasileira denunciando sua situação, o que levou as autoridades a localizarem e resgatarem-na. Anteriormente, a mulher havia deixado um bilhete em um posto de gasolina pedindo ajuda, mas na ocasião não foi possível localizá-la devido à falta de informações sobre seu endereço. Durante o resgate, a vítima inicialmente negou as agressões por medo de represálias, mas posteriormente confirmou os abusos e revelou que familiares do agressor eram coniventes com a situação. O marido foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Rio Branco do Sul, enquanto a mulher receberá suporte e proteção para garantir sua segurança e integridade. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. O ex-ministro José Dirceu revelou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva o convocou para duas tarefas: participar do processo de eleição interna para a liderança do Partido dos Trabalhadores, programada para julho, e considerar uma candidatura à Câmara dos Deputados nas eleições de 2026. Dirceu mencionou que a conversa com Lula ocorreu em 2024 e que decidirá sobre a candidatura ao final deste ano, enfatizando que, no momento, a prioridade é governar o país. Essas declarações foram feitas durante a comemoração dos seus 79 anos, realizada no centro de São Paulo, que contou com a presença de militantes petistas e aliados políticos. O evento reforçou a influência contínua de Dirceu dentro do PT e sua possível volta ao cenário político nacional. Repórter Brasil News. Em 15 de março de 1985, a posse de José Sarney como presidente do Brasil marcou o fim da ditadura militar e o início da redemocratização do país. Durante seu governo, Sarney legalizou os partidos comunistas e convocou a Assembleia Constituinte de 1987, que resultou na Constituição de 1988, fundamental para a consolidação das instituições democráticas brasileiras. Recentemente, em 15 de março de 2025, a posse de Sarney foi celebrada como um marco inaugural da ordem democrática atual, em um evento realizado no Panteão da Pátria,
na Praça dos Três Poderes, organizado pela Fundação Astro Gildo Pereira e pelo partido Cidadania, com apoio do Correio Brasiliense. Essa celebração destaca a importância da transição democrática ocorrida há 40 anos e reforça a necessidade de vigilância contínua para preservar as conquistas democráticas no Brasil. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Em um evento realizado no Rio de Janeiro no domingo, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, está apoiando a aprovação do projeto de lei da anistia. Este projeto visa conceder anistia aos envolvidos nos ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Bolsonaro mencionou que deu um abraço e bateu um papinho com Kassab, destacando a importância desse apoio para a aprovação do projeto. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcanti, está liderando articulações para ampliar o apoio ao projeto que enfrenta resistências em alas moderadas da direita e em partidos como Republicanos, PP, PSD e União Brasil. A expectativa é que, com o apoio de Kassab e de outras lideranças, o projeto ganhe força no Congresso Nacional. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Em comemoração aos 40 anos da volta da democracia no Brasil, o ex-presidente José Sarney relatou os desafios na época para que a situação no país ficasse tranquila após 21 anos de ditadura militar. Conseguimos que o país não tivesse um dia de prontidão militar e pudesse atravessar aquele período todo em absoluta tranquilidade. O general Leônidas Pires Gonçalves teve a instrução de colocar as Forças Armadas de volta aos quartéis. E a transição democrática não foi apenas um ato político, mas uma conquista do povo brasileiro. Precisa também que levemos o lema: o preço da liberdade é eterna vigilância. A declaração do primeiro presidente após o fim da ditadura no Brasil foi dada durante evento em Brasília que comemorou a data. Em 15 de março de 1985, José Sarney tomava posse como vice-presidente do país, enquanto o eleito Tancredo Neves estava hospitalizado. Em vídeo transmitido durante a cerimônia na capital federal, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, celebrou a democracia, mas disse que os direitos das mulheres ainda não são respeitados, sobretudo o direito à vida. Nós, mulheres, somos maioria da população, maioria do eleitorado, com direitos assegurados no texto constitucional, mas extremamente desrespeitados no contexto social. Ainda há uma cultura permissiva de negativa de direitos, até direito à vida. Uma mulher é morta no Brasil a cada 6 horas nestes últimos anos, o que significa que é uma sociedade muito complacente com todas as formas de violências contra a mulher. A ministra da Suprema Corte disse que, mesmo sendo maioria, as mulheres têm pouca representação na sociedade, inclusive nos espaços de poder e de tomada de decisões. Somos não apenas a maioria da população brasileira, mas a maioria do eleitorado brasileiro. Mas temos uma subrepresentação nos cargos eletivos, temos uma subparticipação nos cargos do Poder Judiciário, especialmente em tribunais, o que significa que ainda temos um longo caminho a percorrer na construção desta sociedade. Também o presidente Lula lembrou os 40 anos do fim da ditadura. Na rede social X, o presidente disse que os avanços do Brasil não seriam possíveis sem a democracia. Lula defendeu que sejam mostrados às novas gerações o que foi e o que seria viver novamente sob uma ditadura e ter todos os direitos negados, inclusive o direito à vida. Na mesma plataforma, o ministro do STF, Gilmar Mendes, lembrou a posse de Sarney como um marco do renascimento da democracia diante do autoritarismo dos anos de chumbo. Na terça-feira, dia 18, o Senado vai realizar uma sessão especial em comemoração aos 40 anos da redemocratização. Outra sessão especial ocorre na Câmara dos Deputados nesta quarta. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News.
Segunda-feira, 17 de março de 2025, está entrando no ar mais um InfoNews, com as últimas notícias do Brasil e do mundo. O ex-presidente Jair Bolsonaro discursou em um ato em Copacabana pedindo anistia para os condenados dos atos de 8 de janeiro, criticando a justiça e levantando dúvidas sobre as eleições de 2022. O ex-presidente citou casos de apoiadores presos, chamou Alexandre de Moraes de mão pesada e desafiou a Globo a divulgar o inquérito que, segundo ele, explicaria sua derrota. A manifestação contou com governadores e parlamentares aliados, sendo a primeira aparição pública de Bolsonaro após a denúncia dele ao STF por tentativa de golpe. Ele reforçou que não tem obsessão pelo poder e convocou novos atos para 6 de abril. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações para você no nosso InfoNews. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Olá, tudo certo por aí? Ótima segunda-feira, eu sou Kleber Salles e agora vamos conferir aqui as últimas do esporte. Hoje, segundou, 17 de março de 2025, e o Corinthians deu um passo importante na busca pelo 31º título do Campeonato Paulista em sua história, viu? Na noite de ontem, pelo jogo de ida da decisão, o Timão foi ao Allianz Parque e venceu o Palmeiras por 1-0 para sair na frente na final do estadual. Em partida marcada por uma chuva de finalizações para fora do Palmeiras, foi Yuri Alberto quem brilhou no ataque. O camisa 9 do Timão aproveitou a chance que teve e balançou a rede de Everton. Na comemoração, o atacante provocou, mandando beijinhos para a torcida adversária. Ao todo, o time de Abel Ferreira deu 22 chutes em direção ao gol, com Hugo Souza precisando trabalhar em 7. Os comandados de Ramon Dias, por outro lado, souberam aproveitar em uma das únicas 3 chances que tiveram. Agora Palmeiras e Corinthians se preparam para o jogo de volta da grande decisão. Na quinta-feira, dia 27, às 9h30 da noite, 9h35 da noite, os rivais voltam a medir forças na Neoquímica Arena. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Chegando mais uma edição do Hora do Consumidor, hoje, segunda-feira, 17 de março de 2025. Olha, a loja se recusa a devolver o dinheiro após desistência. É a Renata Souza que está passando por esse problemão aí, né, Renata? Ela comprou um vestido pela internet e desistiu da compra, mas a loja disse que não pode devolver o dinheiro. Isso está certo? Olha, Renata, de acordo com o artigo 49 do CDC, compras feitas fora do estabelecimento comercial podem ser canceladas em até 7 dias com reembolso total, viu? Então fica aí a dica para você ir, entrar em contato com a loja aí e tentar negociar, viu? Eu sou Kleber Salles, esse foi o Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. Gente, a síndrome de burnout ou síndrome do desgaste profissional é uma situação caracterizada por exaustão física, emocional ou mental que surge geralmente devido ao acúmulo de estresse no trabalho ou relacionado aos estudos e que ocorre com mais frequência em profissionais que têm que lidar com pressão e responsabilidade constante, como é o caso dos professores ou profissionais de saúde, por exemplo. O diagnóstico de burnout é feito pelo psiquiatra
pediatra, tá? Levando em consideração os sintomas presentes e seu impacto nas tarefas diárias, além das características do trabalho da pessoa, né? Especialmente as dificuldades que enfrenta. E alguns sinais a serem observados são o esgotamento emocional dessa pessoa, o distanciamento afetivo que ela apresenta e a perda de sentido de realização profissional. Fiquemos atentos, viu? E se precisar, procure um especialista. Saúde para todos! Dicas de saúde. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. A triatleta Ana Sleika Xavier, de 39 anos, faleceu afogada durante uma prova de aquaton em Fortaleza no último sábado, dia 15 de março. Campeã do Campeonato Cearense de Sprint Triathlon em fevereiro, Ana começou a se dedicar ao esporte em 2019 e compartilhava sua trajetória nas redes sociais. Casada há 15 anos e mãe de um filho, ela foi socorrida, mas não resistiu. A Federação de Triatlon do Ceará lamentou sua morte. Um treino especial será realizado em sua homenagem na próxima quarta-feira, dia 19, na Beira-Mar, local do trágico incidente. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações nesta segunda-feira. Continue ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Flamengo é bicampeão carioca. Pois é, no Maracanã empatou em 0-0 com o Fluminense no jogo de volta da final. Mas como fez 2-1 na partida de ida, tinha vantagem e levantou a taça. O Mengo foi melhor em todo o primeiro tempo quando perdeu duas grandes chances. Na etapa final, o Fluminense melhorou, porém o rubro-negro seguiu com o jogo controlado e ainda teve 2 gols anulados, Pauta e em Michael. No fim, festa para a maioria dos 69.393 presentes. Esse foi o 39º título estadual do Flamengo, o maior vencedor de cariocões, à frente do Fluminense, o segundo colocado com 33 canecos. Parabéns aí pro Mengão! Eu sou Kleber Salles e esse foi o nosso Radar Esportivo. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. Nesta segunda-feira, 17 de março, a Receita Federal começa a receber as declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física 2025. O prazo vai até 30 de maio, dia em que começam a ser liberadas as restituições em 5 lotes, até 30 de setembro. Este ano, há novas regras que os contribuintes devem se atentar, como a atualização dos limites de obrigatoriedade de entrega da declaração relacionadas a ativos no exterior. O advogado tributarista responsável pela área tributária no Lara Martins Advogados, Guilherme de Ferreira, afirma que os contribuintes devem ficar atentos a 4 principais pontos neste ano na declaração do imposto de renda, sendo faixa de isenção, receita bruta da atividade rural, a atualização dos bens imóveis e rendimentos no exterior. Este ano estão obrigados a declarar as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 e quem obteve receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440. Além disso, ficam isentas as pessoas que receberam até 2 salários mínimos mensais durante 2024, salvo caso se enquadre em outro critério de obrigatoriedade. Outra alteração que requer atenção dos contribuintes diz respeito às novas obrigações relacionadas a ativos no exterior. Segundo a Receita Federal, terá de prestar contas ao fisco quem optou por declarar bens e direitos de entidade controlada no exterior pelo regime de transparência fiscal.
Quem optou por atualizar os valores dos imóveis já declarados a valor de mercado e tributou a diferença pelo imposto definitivo de 4%, agora é obrigado a apresentar a declaração de imposto. O advogado tributarista Guilherme de Ferreira destaca que a declaração pré-preenchida é uma das melhores opções para o contribuinte, já que adianta algumas informações, pagamentos feitos por terceiros, seja ele por pessoa física ou jurídica, contribuições de previdência privada, entre outros. Apesar dos pontos positivos, o especialista alerta para a necessidade de atenção redobrada para aqueles que optaram pela modalidade. A declaração pré-preenchida ela já traz várias informações para dentro do seu imposto de renda. Contudo, o contribuinte tem que ter uma atenção muito grande em relação a isso. Ele deve conferir, ele não deve confiar de olhos fechados naquele pré-preenchimento. Então ele confere aba a aba dentro da sua declaração. Se tiver tudo ok, ele envia. O programa para fazer a declaração está disponível desde quinta-feira, 13 de março, já com envio disponível a partir de hoje. Porém, a Receita Federal explicou que, em relação ao pré-preenchimento, as informações bancárias só devem entrar completamente no sistema a partir de 1º de abril. A Receita estima receber 46,2 milhões de reais de declarações do imposto de renda este ano, ante 43,2 milhões no ano passado. Nas liberações de restituições após as prioridades previstas em lei, sendo idosos e pessoas com deficiência, as pessoas que fizerem a declaração pré-preenchida e optarem pelo recebimento da restituição via Pix devem receber mais rápido. As consultas à restituição devem ser realizadas na página da Receita Federal na internet ou no aplicativo da Receita Federal para dispositivos móveis. Reportagem Bianca Mingotti. A determinação do governo federal de zerar a alíquota de importação da sardinha em conserva pode significar uma ameaça à indústria pesqueira do Brasil. Além disso, a decisão pode acabar com mais de 30 mil empregos diretos. A informação consta em publicação da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA. Segundo o presidente do colegiado, o deputado federal Pedro Lupion, do PP do Paraná, a medida pode atrair consequências, como o colapso da cadeia produtiva desse produto, sem apresentar qualquer benefício real ao consumidor. Atualmente, a sardinha em conserva corresponde a 75% do faturamento do setor pesqueiro do país. Até então, a importação do produto era taxada em 32%, o que garantia proteção ao setor industrial brasileiro contra a concorrência predatória de países asiáticos. A partir dessa isenção, os consumidores brasileiros poderão abandonar a produção nacional e fazer a troca por importações, o que causará impacto direto na frota pesqueira e na renda dos trabalhadores da área, de acordo com a FPA. Para o colegiado, os estados mais afetados com a medida são Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Essas unidades da federação respondem por 90% da produção nacional. A projeção é de que 25 mil empregos diretos e outros 42 mil indiretos estejam em risco. Em meio a esse contexto, Lupion afirma que a inflação da sardinha em conserva foi de somente 1,12% no ano passado, enquanto a inflação geral do Brasil ficou em 4,83%. Na avaliação do presidente da FPA, abre aspas, o governo está destruindo empregos e fragilizando a economia sem nenhum ganho real para o consumidor. Fecha aspas. Diante desse cenário, a FPA apresentou algumas medidas emergenciais, como alternativas para evitar prejuízos à indústria brasileira, além de garantir preços acessíveis ao consumidor. Entre elas, está a manutenção da alíquota zero para a sardinha congelada, beneficiando diretamente os produtores nacionais. Reportagem Marquesan Araújo. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção
de inverno a verão. Vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990, trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora, 3238-288 ou no WhatsApp 99652-8024. E ainda, você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol. Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, em Pirangi do Norte. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Está procurando passeios turísticos para você ou para alguém especial? Indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros de tirar o fôlego. Um incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul. Tudo isso você encontra com a Terra Molhada, com o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp 849-8143-8825. Repito, 849-8143-8825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada. Turismo de aventura. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Quinta Construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Quinta Construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da Construção,
venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. O rádio brasileiro perdeu uma de suas vozes mais emblemáticas neste domingo com a morte de Salomão Esper, aos 95 anos. Com uma carreira de mais de 7 décadas, ele se tornou referência no jornalismo radiofônico, especialmente na Rádio Bandeirantes, onde comandou o jornal Gente por mais de 40 anos. Formado em Direito, uniu precisão e eloquência em sua trajetória, também deixando sua marca na TV ao entrevistar personalidades como Elis Regina. A despedida aconteceu ontem em São Paulo e sua memória foi homenageada no clássico entre Palmeiras e Corinthians com 1 minuto de silêncio. A Rádio Bandeirantes e o Museu Brasileiro de Rádio e Televisão destacaram sua importância para a comunicação, ressaltando o profissionalismo de Samuel e bom humor. O radialista deixa um legado de dedicação ao veículo, construindo pontes e conquistando ouvintes com sua voz inesquecível, disse a nota da Rádio Bandeirantes. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui no nosso Infonews. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E vamos falar de outro campeão, né? O Inter, campeão gaúcho de 2025. Depois de vencer a primeira partida da final por 2-0 na casa do rival, o Colorado empatou em 1-1 com o Grêmio na tarde de ontem no Beira-Rio e voltou a conquistar o título estadual após 9 anos. Ener Valencia abriu o placar para os mandantes, enquanto Wagner Leonardo igualou para os tricolores. Então tá aí o Inter campeão do Gauchão 2025. Daqui a pouco a gente volta com mais esporte para você no nosso Radar Esportivo. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor nesta segunda-feira, falando agora de atraso na entrega de um produto, né? Pois é, o Eduardo Lima de Belo Horizonte que está passando por esse problema. Ele comprou um sofá e a loja prometeu entregar em 10 dias, mas já se passaram 30 e nada. E ele pergunta, o que fazer? Né? Olha, Eduardo, o artigo 35 do CDC, anote aí, artigo 35, né? Garante que você pode exigir o cumprimento do prazo, a troca por outro produto ou o cancelamento da compra com reembolso total, tá certo? Consulte aí, viu? E que você consiga resolver essa questão toda, né? Complicada aí, viu? Eu sou o Kleber Salles e volto daqui a pouco aqui no Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Infonews. A Receita Federal lançou um novo aplicativo para facilitar a declaração do Imposto de Renda de 2025, substituindo o antigo Meu Imposto de Renda por uma versão mais completa. O novo app permite a declaração diretamente pelo celular, consulta malha fina, restituição, emissão de certidões e até o acompanhamento de processos administrativos. Apesar da modernização, o tradicional programa gerador da declaração segue disponível para quem prefere usar o computador. Além disso, a Receita atualizou os critérios para a obrigatoriedade da declaração, incluindo rendimentos acima de R$200 mil, posse de bens acima de R$800 mil e ganhos em operações financeiras.
também passou a exigir a declaração de bens no exterior devido à nova tributação sobre grandes fortunas fora do país. O prazo final para envio ainda será divulgado, mas o órgão reforça a importância de ficar atento para evitar multas. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Nesta segunda, continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. É mais uma partida brilhante do Barcelona nesta temporada, viu? O time comandado pelo técnico Hansi Flick venceu o clássico contra o Atlético de Madrid por 4-2 de virada neste domingo e segue na liderança isolada do Campeonato Espanhol. Julián Álvarez e Sorloth abriram 2-0 para os donos da casa no estádio Metropolitano, na capital espanhola, mas o Barça buscou a vitória com gols de Lewandowski, Ferran Torres, que marcou 2 vezes, e Lamine Yamal. Rafinha teve mais uma boa atuação e, mesmo sem balançar a rede, ajudou com as 2 assistências para os 2 gols marcados por Ferran Torres. O Barcelona precisava vencer o Atlético ontem para seguir na liderança isolada do Campeonato Espanhol. Isso porque o Real Madrid venceu o Villarreal nesta 28ª rodada e chegou aos mesmos 60 pontos. Contudo, o Barça leva vantagem nos critérios de desempate, confronto direto em La Liga. Além disso, a situação do Barcelona fica ainda melhor, uma vez que o time tem uma partida a menos que seus adversários. Por outro lado, o Atlético de Madrid se complicou na briga pela liderança. Assim, os cotoneiros estão na 3ª posição com 56 pontos, 4 a menos que Barcelona e Real Madrid. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Brasileiros nascidos em fevereiro recebem o abono salarial, o chamado abono do PIS, nesta segunda-feira. Tem direito ao benefício quem, em 2023, trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada e recebeu em média até 2 salários mínimos por mês. Também é preciso estar inscrito no PIS ou no PASEP, no caso dos funcionários públicos, há pelo menos 5 anos. O valor máximo do abono é referente a um salário mínimo atual de R$ 1.518. Ao todo, cerca de 26 milhões de pessoas devem ser beneficiadas neste ciclo. O pagamento é feito via Banco do Brasil, no caso dos funcionários públicos, e Caixa, no caso dos trabalhadores do setor privado. Quem tem o cartão cidadão pode sacar o dinheiro nos caixas eletrônicos e até nas lotéricas. O trabalhador pode consultar pelo portal gov.br ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital se tem direito ao benefício. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Bebês de mães vacinadas contra a Covid têm mais anticorpos, é o que comprovou um estudo do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira. Os pesquisadores analisaram os benefícios da amamentação exclusiva no fortalecimento da imunidade de bebês contra a Covid-19. Participaram da pesquisa mulheres vacinadas contra o vírus SARS-CoV-2. Os especialistas concluíram que essas mães transferem níveis elevados de anticorpos neutralizantes para o leite, o que ajuda a proteger as crianças contra infecções do SARS-CoV-2. O aleitamento materno exclusivo é quando os bebês, como o próprio nome diz, se alimentam somente com o leite da mãe, sem sucos ou outras formas líquidas ou sólidas. Para os pesquisadores, os resultados mostram um importante avanço no entendimento da imunidade passiva transferida por meio da amamentação e reforçam a recomendação dessa prática de forma exclusiva nos primeiros 6 meses de vida. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
Bolsa de Estudos vai capacitar mulheres no setor de tecnologia. A iniciativa é da Federação Brasileira de Bancos, junto com outras entidades da área. Vão ser oferecidas 3.100 oportunidades, a maioria, 3.000, para iniciação em programação e o restante em análise de dados. A proposta é abrir novas possibilidades para a contratação de mulheres em uma área que elas ainda são minoria. Para a Bolsa em Programação, podem se candidatar mulheres de todas as regiões do país, porém a prioridade é para aquelas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Vão ser de 15 a 20 horas de aula totalmente online e com direito à certificação ao final do curso. A inscrição para as aulas de programação de dados vai até o dia 19, esta quarta-feira. Os cursos são coordenados por institutos especializados, como Programaria. As videoaulas ficam gravadas e há encontros para tirar dúvidas e um projeto final prático. As exigências são ter concluído o ensino médio, interesse em tecnologia e dados e disponibilidade semanal de 4 horas remotas em tempo real e mais 10 horas de aula de acordo com a disponibilidade da aluna. Mais informações podem ser obtidas no analisededadoslaboratoria.com.br. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, se reúne nesta terça-feira para decidir se sobe ou não a taxa básica de juros do país. Serão 2 dias de conversas e análises antes da tomada de uma decisão sobre a Selic. Em janeiro, ela aumentou para 13,25% e a tendência é que seja elevada em mais um ponto, para 14,25%. O Banco Central diz estar preocupado com o avanço da inflação, que no ano passado estourou a meta do governo. Ela era de 3%, com uma margem de tolerância que ia até 4,5%. Porém, o aumento médio de preços registrado em 2024 foi de 4,83%. Quando o Banco Central sobe os juros, o consumo tende a cair, já que fica mais difícil pegar dinheiro emprestado para fazer uma compra ou investir num negócio, por exemplo. O lado bom, se é que dá para dizer assim, é que isso teoricamente provoca uma redução de preços. Sem esquecer que para 2025 o mercado financeiro por enquanto aposta que a inflação ficará em quase 6%, ou seja, vai estourar a meta outra vez. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A produção de motos, que bateu recorde em 2024, segue em alta no país. De acordo com a Abraciclo, associação que reúne as fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus, o setor apresenta crescimento constante desde que se recuperou da crise do meio da década passada, com um salto de 883 mil unidades produzidas em 2018 para mais de 1.700.000 em 2024. E esse total deve aumentar este ano. A previsão é de alta de 7,5% em relação a 2024, o que vai significar uma produção na casa de 1.800.000 motocicletas. Se isso acontecer, será o terceiro maior número desde 1975. E se mantiver o ritmo desse começo de ano, a possibilidade é alta. Segundo a Abraciclo, só em fevereiro foram produzidas 176 mil unidades, uma alta de quase 6,5% em relação a janeiro e de mais de 25% em relação a fevereiro do ano passado. E os emplacamentos, que são as vendas de motos novas, também apresentam alta nos números. O setor vendeu 308 mil unidades no primeiro bimestre, 10% a mais do que foi comercializado no mesmo período de 2024. Foi o melhor primeiro bimestre já registrado pela entidade. E isso mesmo com queda nas vendas registradas no Sudeste, que é o maior mercado. As 3 categorias mais produzidas continuam sendo a Street para uso urbano, a Trial, ideal tanto para vias pavimentadas como para estradas de chão, e a Motoneta, como são classificados os modelos scooters e similares.
Começa nesta segunda-feira, 17 de março, o prazo de entrega do Imposto de Renda 2025. O contribuinte tem pouco mais de 2 meses e meio para acertar as contas com o leão, já que o prazo termina às 11h59 da noite de 30 de maio. O programa de declaração do imposto de renda para quem envia o documento por computador já está liberado para download no site da Receita. Já o aplicativo para quem prefere enviar por celular só estará disponível a partir do dia 1º de abril, data em que a Receita vai liberar também a declaração pré-preenchida. A expectativa do órgão esse ano é receber 46.200.000 declarações dentro do prazo, quase 3 milhões a mais que os 43.200.000 documentos entregues em 2024. Este ano está obrigado a declarar o imposto de renda quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888. Ganhos como salários, férias e recebimento de aluguéis são tributáveis. Algumas outras circunstâncias também obrigam a entrega do documento e elas estão detalhadas no site da Receita Federal. Da Rádio 2, Milena Abreu. Nível do mar aumenta acima da projeção esperada. De acordo com a NASA, a elevação foi de 59 centímetros em 2024. Para se ter uma ideia, a previsão era de que o nível do mar subiria no ano passado 43 centímetros. O aumento superior ao esperado é atribuído ao aquecimento dos oceanos. Segundo a Agência Espacial Norte-Americana, há variações anuais, mas a velocidade desse processo está se intensificando de forma progressiva. Os dados apontam para uma mudança no padrão do aumento do nível do mar. Cerca de 2/3 dessa alta era atribuída à água do derretimento das geleiras e camadas de gelo terrestres. Já 1/3 resultado da expansão térmica do oceano. O que ocorreu em 2024 é que esse processo se inverteu. A explicação é que foi o ano com as temperaturas mais elevadas já registradas. Da Rádio 2, Fabiola Altran. As redes sociais podem estar deixando as pessoas mais irritadas. De acordo com o estudo, o uso frequente das plataformas digitais pode gerar algum prazer porque acaba liberando dopamina no cérebro. Mas passar o tempo todo conectado pode causar irritação. A pesquisa, realizada nos Estados Unidos, analisou o uso de plataformas como Instagram, X, Facebook e TikTok. Participaram do levantamento mais de 40.000 pessoas. Elas responderam questionários sobre a frequência de utilização das redes e quantidade de publicações. Para analisar os efeitos de humor, foi utilizada uma metodologia específica para avaliar irritabilidade, com uma pontuação que variava de 5 a 30. Ainda foram calculados sintomas depressivos e de ansiedade. 78,2% dos entrevistados disseram ter acesso diário a pelo menos uma plataforma. Quase 25% relataram acessar essa rede a maior parte do dia. 16,2% afirmaram publicar conteúdos várias vezes ao dia. Resultado: quanto mais tempo online, maior a irritabilidade, principalmente entre usuários do X e do Facebook e entre quem postava com maior frequência. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A maioria das universidades federais não tem políticas de combate ao assédio. A conclusão é do Tribunal de Contas da União. A área técnica do TCU analisou as 69 instituições federais e constatou que em 41 delas não existe políticas de prevenção e combate ao assédio, ou seja, em 6 de cada 10. O relatório do órgão diz que a falta de política voltada ao assédio nas universidades faz com que não haja responsáveis dentro dessas instituições de ensino
para acolher e orientar as vítimas. De acordo com o tribunal, isso contraria as orientações da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Além disso, em 19 das 28 universidades que possuem políticas de prevenção, o Tribunal de Contas constatou falhas, como a falta de definição sobre procedimentos para o encaminhamento de relatos de assédio e a falta de orientação sobre a apuração de denúncias envolvendo trabalhadores terceirizados. Além disso, muitas delas mencionam apenas o assédio sexual em suas políticas de combate e prevenção ao assédio, sem citar o assédio moral. O TCU determinou que as instituições envolvidas adotem providências. Entre as universidades federais que não têm políticas de prevenção e combate ao assédio estão a Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, e a UFRJ, duas das mais conhecidas do país. Da Rádio 2, Milena Abreu. Vendas do comércio caem 0,1% em janeiro, na comparação com dezembro. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O órgão explica que, estatisticamente, dá para dizer que as vendas estacionaram e que só se considera que elas subiram ou caíram quando a variação passa de 0,5%. Dos 8 setores do comércio analisados, 4 tiveram resultado negativo, com destaque para o farmacêutico, com queda de 3,4%. Como explica o gerente do IBGE, Cristiano Santos. 4 tiveram taxas positivas e 4 tiveram taxas negativas. Mas os que tiveram taxas negativas também foram muito próximas de zero. 3 deles tiveram essa taxa muito próxima de zero. Dentre eles, o que mais tem peso na pesquisa, que é Ribeirão Supermercados, que teve uma variação de menos 0,4%. A queda efetiva ficou com o setor farmacêutico, que é de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria. Além dos setores farmacêuticos e de supermercados, as lojas de roupas e as de móveis e eletrodomésticos também venderam menos em janeiro. Já os 4 segmentos com resultado positivo foram combustíveis e lubrificantes, livros, jornais e papelaria, equipamentos de informática e comunicação e artigos de uso pessoal e doméstico. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. No último domingo, 16 de março, foi celebrado o Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças do Clima. A data foi criada com o objetivo de estimular atos, eventos, debates e mobilizações sobre a urgência de agirmos diante das ações humanas que impactam o clima no planeta Terra. A advogada e presidente da recém-criada Comissão Especial do Clima da OAB São Paulo, Rosa Ramos, avalia que o Brasil ainda precisa avançar na adaptação às mudanças climáticas. Ela destaca que, apesar de existir uma política nacional de mudanças climáticas desde 2009, muitas das medidas ainda não foram plenamente implementadas. Ainda de acordo com Rosa Ramos, por ser uma das maiores entidades da sociedade civil, a Ordem Paulista precisa estar nos debates sobre o tema, que envolve questões complexas, não apenas sobre o meio ambiente, mas também sobre economia, política e justiça social. A OAB, pelo seu estatuto, pela Constituição Federal, tem um munus público que ultrapassa as atribuições dela como entidade de classe. Isso está bem estabelecido no artigo 44 do nosso estatuto, que a OAB ela é dotada de serviço público, personalidade jurídica, federativa, e ela tem por finalidade defender a Constituição. Por si só, eu acho que a gente supera a justificativa na questão do que a OAB pode fazer em relação às questões climáticas. A finalidade da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, eu acho que falar em clima, a gente não pode falar em clima se não falar de direitos humanos. Justiça social, um outro item que também não dá para falar em clima se a gente não falar em justiça social.
Além de fomentar e participar dos debates para que o Brasil avance no enfrentamento das mudanças climáticas, a OAB São Paulo também realiza ações concretas em prol do meio ambiente, como destaca Rosa Ramos. Mais do que comprovado pela ciência que as árvores são um dos maiores equipamentos para a redução de emissões de carbono, redução do calor. São Paulo tem uma deficiência enorme em relação a isso e que pode ser suprida, obviamente não, a OAB não vai suprimir essa falta, mas obviamente que ela pode ser aí uma estimuladora, uma entidade que possa vir a estimular que outras entidades façam o mesmo e isso certamente vira, né, uma bola de neve. Se eu faço, você faz e isso vai contribuir para a redução de emissões, para deixar esses espaços menos quentes, principalmente. Outra iniciativa da Ordem Paulista nesse campo é a capacitação profissional. A Comissão Especial do Clima já encaminhou o programa de um curso relacionado à legislação climática para a Escola Superior de Advocacia. A área é considerada bastante promissora para a atuação do profissional de direito. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. Agora 7h59, 7h59. ABC vence Laguna e vai enfrentar o América na final do Campeonato Potiguar. O ABC Futebol Clube está na final do Campeonato Potiguar e vai enfrentar o América em mais um clássico do futebol norte-riograndense. O gol da vitória foi marcado pelo lateral Manuel aos 18 minutos do segundo tempo, quando o jogador cobrou falta da entrada da área e mandou no canto, abrindo o placar que foi mantido até o final do jogo. É muito gratificante, a gente tinha duas expectativas e vinha de duas eliminações e hoje podemos mostrar quem é o ABC. Vamos para a final e agora para sermos campeões, afirmou o atacante. O jogo recebeu ainda cartão amarelo para os jogadores Matheus, Adalberto e França, do Laguna, e Anderson, o Alisson e o Wellington Reis, do ABC. Sesc RN abre inscrições para 260 vagas em cursos gratuitos de valorização social. O Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte, Sesc RN, entidade do Sistema Fé Comércio, inicia nesta segunda-feira, dia 17 de março, as inscrições para turmas de abril para cursos de valorização social e vão até o dia 21. As unidades do Sesc que irão receber novos alunos irão ofertar 3 opções de cursos gratuitos à população. São Zona Norte, Mossoró, Caicó, São Paulo do Potengi, Nova Cruz e Macaíba. Ao todo, serão 260 vagas. Os cursos são para pães artesanais, incluindo Mossoró e São Paulo do Potengi, docinhos celebrativos Mossoró, módulo 2 de oficina de balões, Caicó, artigos religiosos e bijuterias, Caicó, aromatizadores e sachês, Nova Cruz, modelo 2 de salgados, incluindo Nova Cruz, arranjos de flores e decoração de mesa, São Paulo do Potengi e Zona Norte. Os cursos que irão acontecer em Macaíba, em especial, terão foco no Dia das Mães. Montagem de vitrine, docinhos celebrativos, álbum personalizado para datas comemorativas e enfeite com resina. Todos os cursos são gratuitos e regidos pelo edital do Programa de Comprometimento e Gratuidade do projeto voltado preferencialmente para trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes e aos estudantes da educação básica matriculados ou egressos, desde que atendam o critério de pessoa em condição de baixa renda, com renda familiar per capita de até 2 salários mínimos.
Para se inscrever, é possível se dirigir à central de relacionamento de alguma unidade SESC ou realizar a inscrição de forma online pelo próprio site sescrn.com.br. É preciso apresentar documento de identidade, RG ou certidão de nascimento, CPF do candidato ou do responsável legal, comprovante de residência com emissão inferior a 60 dias e comprovante de renda. O resultado, com a confirmação de quem fará parte das turmas, será divulgado no dia 26 de março, com início das aulas previsto para o dia 31, a depender da turma. A remessa de turmas de abril faz parte das 940 vagas previstas para os cursos de valorização social do SESC neste semestre. Clima e foco em exportação explicam alta de alimentos no longo prazo. Condições climáticas e mudanças no uso da terra que, de certa forma, privilegiam culturas de exportação nos últimos anos causaram redução no ritmo de crescimento da produção de alimentos no país e explicam o aumento no preço da comida. A constatação faz parte da Carta do IBRE, análise de conjuntura econômica publicada mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas. O texto, assinado pelo economista Luiz Guilherme, traz a colaboração de outros pesquisadores do IBRE e aponta motivos que explicam a inflação de alimentos subir em velocidade maior que a inflação oficial do país, apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã de segunda-feira, 17 de março de 2025. A previsão do tempo para o dia de hoje em Natal é de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e início da tarde. À noite é chuvosa, a mínima para hoje 23 e a máxima 29 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 73 e a máxima 100%. Nesse instante, termômetros marcam 23 graus centígrados. E atenção para a Tábua de Marés. Hoje, segunda-feira, 17 de março, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h25 e o pôr do sol será às 17 horas e 32 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 5h37 e a seguinte pré-mar será às 17 horas e 57 minutos. A primeira baixa-mar será às 11h44 e a seguinte baixa-mar às 23 horas e 56 minutos. O nível da água está subindo neste momento, ficam 31 minutos para a pré-mar. Teremos 12 horas e 7 minutos de sol e o trânsito solar é às 11 horas e 29 minutos. Você conferiu previsão do tempo e Tábua de Marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo. Vamos juntos com as informações para você. E agora tá chegando. E agora vamos com as notícias do G1 Rio Grande do Norte. Notícia do G1. Litoral do Rio Grande do Norte tem 6 pontos impróprios para banho. O litoral do Rio Grande do Norte tem pelo menos 6 pontos impróprios para banho, segundo o boletim de balneabilidade publicado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, IDEMA. O estudo realizado pelo programa Água Azul avalia semanalmente a presença de contaminação na água em diferentes praias e rios do estado e apontou os seguintes trechos como inadequados para os banhistas. Praia de Areia Preta, na escadaria de Mãe Luísa em Natal, Redinha, Rio Potengi em Natal, Rio Pirangi, Ponte Nova em Parnamirim, Rio Pirangi Pium, Balneário Pium em Parnamirim, Pirangi do Sul, Igreja em Nísia Floresta e Foz do Rio Pirangi em Nísia Floresta. Em todos os casos, a água foi considerada imprópria pela quantidade de coliformes na água estar acima do máximo estabelecido. Os pesquisadores usam os resultados de 5 semanas consecutivas para avaliar se a água está imprópria ou não. Se 2 ou mais desses resultados possuírem mais de 1.000 coliformes fecais,
por 100 milímetros de água, a praia é classificada como imprópria. Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. Final de mais uma programação. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, a partir das 7 da manhã, com muitas informações para você ficar por dentro de tudo. Mas vamos encerrar a nossa programação com aquele velho e tradicional cafezinho matinal. Esse é o nosso Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, José Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Regiane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o cafezinho nesta manhã de segunda-feira do Seu Guedes, do Kit da Construção. Eu vou falar para você que o café dele hoje vai ser à base de tapioca com ovo cozido. O homem pra gostar de tapioca só pra fazer inveja o Marcos Brito. Ovo cozido, hein? O Marcos Brito ficou com inveja, viu? Resta saber se é a tapioca aí no leite, né, Guedes? Mas de qualquer forma, tapioca sempre dá bem em todas as ocasiões. Amanhã tem um cafezinho aí do Marcos Brito e ele disse que vai caprichar, viu? Ele disse, eu vou deixar seu Guedes assim, com inveja. Aguarde! Recado aí do Marcos Brito. Esse Marcos Brito é uma figuraça. É verdade.
Eita, essa turma não é brincadeira. Bom café pra você, seu Guedes. Pare pra pensar, ouça a voz do coração. Pensamento do dia. No pensamento do dia, que hoje seja mais um dia de muitas bênçãos em nossas vidas. Que nada consiga abalar a nossa fé e nem tampouco afastar os pensamentos positivos que tem sobre o que almejamos. Que a presença de Deus seja o nosso alicerce diante das adversidades que a vida nos impõe, pois só Ele pode fazer o impossível e tornar os nossos sonhos em realidade. Por isso precisamos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos proporciona. Ele sabe o que faz. Nós que muitas vezes não entendemos que seu agir é perfeito. Abençoada seja a nossa segunda-feira, com a companhia de Deus nos protegendo e guiando nossos passos. Forte abraço a todos e amanhã nos encontraremos em mais uma edição do Jornal Maricampo. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal e Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.